Olá pessoal, voltando então com a continuidade aqui que nós estamos falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos agora para a resolução de algumas questões. Vem comigo. Eu gosto muito de trabalhar com questões curtas também, rápidas, né? Que eu acredito assim que é melhor para memorizar. Então, antes de trabalhar uma questão mais complexa, a gente pode começando a trabalhar questões mais simples. Então, vamos lá. Qual é a medida socioeducativa que consiste em chamar a atenção do adolescente para que ele não repita o comportamento infracional? Reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, advertência ou internação? A letra correta é a letra, qual será? Letra D, advertência, né? Então, você faz uma advertência formal, né? Conversada e escrita para que ele não repita o comportamento infracional. A outra pergunta: qual a medida socioeducativa é aplicada quando o adolescente deve reparar o dano causado por um ato infracional com reflexos patrimoniais? Danificou uma mobília da escola, o portão da escola, etc. Letra A, advertência. Letra B, reparação de dano, né? Letra D, que é a correta. Qual a medida socioeducativa pode ser aplicada em regime de semi-liberdade, permitindo atividades externas durante o dia e recolhimento à noite? Então, de dia ele está livre, mas à noite ele está recolhido na instituição. A letra correta é a letra E, semi-liberdade. Então, já no início da questão, já te direciona para a resposta. Então, muito fácil esse tipo de questão. Aí sim, uma questão mais complexa, uma questão de concurso. Para fins de proteção da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança proíbe expressamente. Letra A. O consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, mas autoriza a aposta em jogos lotéricos a partir dos 16 anos? Letra A, pode, né, participar de jogos lotéricos a partir dos 16 anos? A permanência desacompanhados dos pais ou responsáveis de menores de 12 anos em logradouros públicos e espaços comunitários no período noturno? Letra B. A viagem interestadual desacompanhados ou sem autorização dos pais, responsável, juiz, de todos aqueles com idade inferior a 18 anos. A hospedagem de menores de 18 anos em hotel, salvo se autorizados ou acompanhados pelos pais ou responsável. Letra E. O acesso a armas de fogo e munições a menores de 18 anos, salvo se para fins de competição ou caça, quando devidamente autorizados pelos pais ou responsável. Veja bem, aqui nós temos já uma questão mais complexa. E aí, para cada resposta, para cada alternativa, nós temos os artigos, né, que vão fundamentar aí a sua resposta. Então, a gente tem que lembrar, né, o que está escrito lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui a resposta correta é a letra D. Proíbe expressamente a hospedagem de menores de 18 anos em hotéis, salvo se autorizados ou acompanhados pelos pais do responsável. Ok? Então, vamos ver os artigos que vão fundamentar essa resposta. Lá no artigo 243, trata da venda de bebidas alcoólicas e de outros produtos que possam causar dependência a crianças e adolescentes. Então, o que é proibido? Vender, fornecer, ministrar, entregar, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica às crianças. Está escrito lá, expressamente proibido, né? Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes sem justa causa. A pena para este crime, então, quem, né, não respeita esse artigo é enquadrado como crime e detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave ainda, né?
O artigo 243, ele não depende de portaria ou ato que o suplemente, sendo desnecessária a definição do que seja bebida alcoólica ou substância cujos componentes possam causar dependência. Então, não tem que provar se é substância A, se é substância B, se foi intenção, se não foi intenção. É expressamente proibido, né? No artigo 149 fala o quê? Que a entrada e permanência de menores em eventos noturnos sem a companhia dos pais ou responsáveis pode sim ser autorizada mediante alvará pela autoridade judiciária, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos. Nenhuma criança ou menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, fora da cidade onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. A autorização só não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Essa legislação de 2019. Então, ele não poderá viajar fora da comarca, né? Aliás, ele poderá viajar fora da comarca onde reside desacompanhados dos pais do adolescente sem expressa autorização. Ok, mas essa autorização não será exigida quando, né, acontecer esses itens aqui. Então, a autorização também não será exigida quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, né, de ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovadamente, com documentos, né, comprovando o parentesco. Quando ele estiver acompanhado de pessoa maior, expressamente autorizado pelo pai ou pela mãe, então eu posso ter uma autorização da minha irmã e viajar com meu sobrinho, né? Estou sendo autorizado. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Então, é o caso, às vezes, de um adolescente que precisa de viajar para visitar o pai que mora em outra cidade, né? Então, às vezes, a mãe não pode levá-lo, outra pessoa da família, até o terceiro grau de parentesco, pode acompanhar essa criança. Então, nenhuma criança menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, essa autorização ela não será exigida a partir de 2019 nessas situações aí que eu relatei, conforme o artigo 83, parágrafo 1º, né, a letra A e B, e também o inciso 1º e 2º. No artigo 81 aí que fala, né, que é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que possam causar dependência física, fogos e artifícios, revistas e publicações, que alude ao artigo 78, ou seja, que promova a questão da promiscuidade da criança ou do adolescente, pedofilia e outras questões também, e bilhetes lotéricos e equivalência. Então aí entra a questão da loteria. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável, né? Retomando aqui, vou retomar, então voltando na questão, né? A hospedagem de menores, então, voltando ao início da questão, proíbe expressamente a hospedagem de menores de 18 anos em hotel, salvo se autorizado ou acompanhados pelos pais ou responsável, que está lá naquele artigo que a gente viu. Então, proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, mas autoriza? Não. Proíbe a permanência desacompanhados dos pais de menores de 18 em logradouros públicos e espaços comunitários no período noturno? Não, pode ser concedido sim, desde que haja ali naquele espaço público uma autorização judicial,
né, para que as crianças estejam ali participando de algum evento, né? Proíbe expressamente a viagem interestadual desacompanhados ou sem autorização dos pais, responsável juiz de todo aquele com idade inferior a 18 anos? Não. Não proíbe expressamente porque ele pode, quando fala aqui de todos aqueles com idade inferior a 18, não, inferior a 16 anos, né? Vamos voltar lá na questão do artigo, ó, viagens. Aqui. Nenhuma criança menor de 16 anos poderá viajar. Aqui na questão está falando 18 anos, tá vendo? Então, menores de 16 anos, inferior a 16 anos, não 18 anos. Então, a letra correta certamente é a letra D, né? Que fala, a letra E também não pode, porque o acesso a armas de fogo e munições a menores de 18 anos, salvo-se para fins de competição? Não, é expressamente proibido, não fala que para competição de caça pode, né? Ok? Então, é isso aí, gente. É estudando que a gente aprende mais e consegue se preparar melhor. Acho que ajuda bastante na memorização, né? Eu acredito